Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou o engenheiro Antônio Cortes e esse é o canal Engenharia do Agro. Faz tempo que a gente não posta vídeo aqui, então vamos fazer um bem interessante hoje. Estou aqui com o Cleison, engenheiro topógrafo, e hoje a gente vai fazer um levantamento para as-built aqui em uma fazenda em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. A fazenda tem pecuária forte aqui e vai ser transformada em agricultura, então precisa de um novo planejamento para a sede. E o início de tudo é o levantamento de tudo que existe para a gente poder colocar no papel e planejar o que vai ser feito. Então estamos aqui com um equipamento, ó, um GNSS que funciona em RTK. Esse aqui é um High Target V30 Plus e o Cleison está configurando aqui, estão montando. Então ele já montou a base. Esse aqui é o rover. Vamos montar esse equipamento para poder fazer um levantamento planealtimétrico. Então o mais importante para nós é cadastramento de pontos, aqui nesse caso, porque a gente quer saber exatamente onde estão cada uma dessas edificações, por exemplo, aquela ali atrás, aquela unidade armazenadora lá, cercas, linhas de energia, valetas de escoamento, áreas de reserva. E aí a gente vai fazer esse levantamento com esse equipamento aqui, que vai dar uma precisão muito grande para a gente, dar muita agilidade também. A gente coloca o ponto e seta e a gente já coleta esse ponto rapidamente. E aí eu também estou com aquele bag todo cortado ali, ó, são 6, a gente cortou em 6 pedaços, que nós vamos posicionar estrategicamente para fazer os pontos de controle da ortofotografia, que nós também vamos fazer uma ortofotografia usando um drone aqui, um DJI Mini 2. O equipamento tá funcionando já? Ainda não. Vamos configurar. E aí a gente vai pegar esses sacos aqui também, vamos colocar estrategicamente nos pontos, tem 6 aqui, então vão ser 6 pontos de controle, e com esse equipamento aqui a gente vai aferir certinho o ponto de controle que a gente vai usar na elaboração da ortofotografia. Então vamos lá. Você está configurando aí? O que nós vamos configurar aqui é uma coisa importante. Primeiro que nós temos que configurar a base para receber os pontos brutos, que vai ser via satélite, né? É um receptor GNSS e essa base ela está trabalhando no modo estático, correto? Uhum. Ela vai receber os pontos e informações. Eu vou arbitrar uma cota aqui, uma coordenada, né? Para mim trabalhar no modo RTK. Que o modo RTK, se eu tivesse esse ponto já processado, feito o processamento, eu já poderia colocar essa coordenada e trabalhar já com levantamento corrigido. Nesse caso nós estamos iniciando um levantamento, eu preciso fazer as duas coisas. Primeiro eu preciso saber o ponto exato dessa base, que vai ser corrigida logo após nós descarregarmos os dados brutos dela, lançado num software, processado ele, lançado num programa do IBGE, que é o site do IBGE, e a gente consegue obter o ponto exato que está aqui hoje. Nesse caso, nós vamos trabalhar com ele arbitrar agora, coletar todo o levantamento, fazer todo o levantamento planealtimétrico. Quando nós formos para o escritório, corrigir, fazer esse processamento, a gente corrige esse levantamento também. Beleza? Então, duas coisas distintas, né? Que a gente tem que ser exato aqui para falar sobre levantamento topográfico com o RTK. Então a base ela vai ficar montada aí e a gente vai sair com o rover aí coletando os pontos. E você está configurando aí nessa tela? Vou configurar a base. Você está configurando a base. Agora eu vou colocar os pontos de controle que vão servir de referência para correção da ortofotografia que nós vamos fazer de drone. Então a ortofotografia ela consiste em várias imagens, aqui provavelmente nós vamos tirar mais de 500 fotos de drone olhando em 90 graus para baixo, e essas imagens são tiradas em sequência e elas têm que ser corrigidas por um software, elas têm que ser aglutinadas através de um software para se tornar uma única imagem, como se fosse uma foto de satélite aqui de hoje, que nós vamos fazer hoje. Para que ela fique georreferenciada no ângulo correto e no local correto e nas dimensões corretas, com o mínimo de distorção possível, a gente usa os pontos de controle. Então eu vou colocar isso daqui, eu cortei aqui um bag, porque tem que ser algo que a gente consiga ver de cima. Então eu vou colocar isso aqui, eu peguei uns pedaços de vergalhão aqui no local, vou pregar isso aqui no chão para não voar com o vento. Aí o Cleison ele vai pegar o ponto com o GPS, com o GNSS, então ele vai pegar exatamente
o local onde está esse ponto de controle aqui, e esses pontos vão ser usados para corrigir a ortofotografia e ficar o mais preciso o possível. Aqui, eu peguei um bag antigo e cortei 6 pedaços como esse daqui. Então aqui é um deles, eu vou colocar aqui e eu vou espalhar os 6 pela série. Então esse aqui é o primeiro. Vergalhão de construção, marreta. Esse aqui é o nosso ponto de controle. Na realidade, isso daqui é, entre aspas, uma gambiarra que a gente está fazendo. Porque quando a gente olha na foto, para poder fazer a correção lá no software, a própria forma da imagem e a dimensão dela não vai dar uma precisão tão grande para a gente pegar lá e setar o ponto certinho. O certo seria a gente fazer algo um pouco mais preciso, como por exemplo, você pode pegar cal e fazer um X, e bem no centro do X é onde você pega o ponto de controle. Porque o que acontece? Que esse hoover aqui, a gente vai vir aqui, a gente pode pegar o meio, que daí lá na imagem a gente vai ter que chegar e pegar certinho o ponto, fica difícil. Só que o melhor para nós, nesse caso aqui, vai ser, por exemplo, pegar um canto, um dos cantos. Porque daí, só que daí a gente tem que saber lá na ortofoto qual é o canto que a gente pegou. Então a gente vai fazer uma marcação aqui para poder enxergar isso daí. E aí lá na ortofotografia pegar o canto de um ponto de controle desse é mais fácil do que a gente setar pelo meio. Então o certo seria fazer um X, mas hoje nós não temos como, o pessoal não tem carro aqui na fazenda para ceder para nós. Então a gente vai fazer esse ponto gambiarra aqui, mas vai dar certo. Algo que pode ser feito como solução para esse caso aqui é fazer um ponto de controle em outro formato, por exemplo, formato triangular. Daí eu pego sempre uma das pontas desse triângulo aqui como sendo o meu ponto de controle. Só que acontece, quanto menor o ponto de controle, que aqui eu dobrei o saco, ó, então ele ficou menor ainda. Quanto menor o ponto de controle, mais difícil vai ficar para eu enxergar ele, para eu visualizar lá na hora de fazer a correção da minha ortofotografia, porque o drone vai estar voando lá a 100 metros de altura, por exemplo. Então vai ficar mais difícil de visualizar na hora de fazer as correções. Então você tem que chegar num ideal entre conseguir fazer um bom ponto de controle com o que você tem na fazenda e ao mesmo tempo que você consiga utilizar com precisão depois no levantamento. Então a gente se vira com o que a gente tem aqui, nem sempre é o ideal. Então a gente tem que ter essa consciência. Ao mesmo tempo eu tenho que conseguir enxergar isso aqui de drone, eu tenho que saber qual dessas pontas aqui que eu tirei o meu ponto de controle. Qual que é a solução que a gente deu aqui para os nossos pontos de controle? Eu resolvi fazer pontos de controle triangulares, como esse daqui. Então a desvantagem é que nesse caso aqui ele vai ficar um pouco menor para eu ver na ortofotografia. Só que eu sempre sei a ponta que eu coletei com o hoover, porque eu vou fazer sempre uma ponta virada para o norte. Então a gente tem na bússola, a gente sabe que o norte é para lá. Então eu sempre vou pregar no chão triângulos voltados para o norte. E a gente sabe que o ponto que o Cleison vai pegar é sempre o ponto virado para o norte. E aí vai ficar fácil da gente corrigir na hora da ortofotografia. Então esse nosso ponto de controle aqui, ó, ficou triangular. Aquela ponta lá é sempre a ponta que a gente vai coletar, porque o norte é nessa direção. Então a gente olhou na bússola e aí agora ficou fácil de resolver o problema. O Cleison aí tá finalizando a primeira parte do levantamento. Ele pegou já todos os pontos limites das edificações. Desligou o equipamento? Mostra pra turma aí como é que você faz pra pegar um ponto. Vem aqui, coloca a descrição do ponto. Então, por exemplo, pega aquele ponto de controle lá. Vamos lá. Vou escrever aqui. Ponto de controle da ortofoto. Disfarça. Pronto, vai ficar legal assim. Aí eu só ando até o ponto, que é o mais importante. Andar. Ah, tem que chegar nele. Tem que chegar nele. Esse barulhinho que o ponto tá aqui. Curtiu esse ponto de controle aí? Melhorzinho que tá ali. Fica pra dar uma melhorada. Aí, isso aqui
tá voltado para o norte. Então a gente sabe lá na ortofoto que sempre são os pontos, o canto virado para o norte, certo? Aí pegou aí. Peguei, coletamos o ponto, depois só descarregar e processar. E a gente tem a cota e a locação desse ponto aí, que eu vou levantar. E enquanto isso, o Renato tá lá com o drone fazendo a ortofotografia. Ele faz um planejamento de voo automático num aplicativo chamado Drone Harmony. Aí ele põe o drone para rodar. Deu 2 baterias, ele dá todo o planejamento de voo, quantas trocas de bateria vai ter, deu 2 baterias, então tem uma troca de bateria no meio. O drone desce, faz a troca de bateria e faz o programa. Mostra o controle aí, ó. Planejamento. Olha aqui, ó. Finalizado. Não sei se dá pra ver com a... Por causa Agora dá pra ver a tela. Então aí é o drone, ele faz esse roteiro aqui, ele vai passando por essas linhas aqui e tirando imagens. Quantas fotos deu? Deu 700, se não me engano, 700 e pouquinho. 700 e poucas fotos. Então tem aqui da onde ele parte, para onde ele vai para iniciar o voo, aí ele vai fazendo esse trajeto aqui, aí ele tem um ponto de troca de bateria, troca a bateria, aí volta e continua. Então o drone ele decola, executa essa missão e desce automaticamente. Aí você seta ali no aplicativo a sobreposição que você quer. Então ele sabe a cada quantos metros ou a cada quantos segundos ele vai tirar uma imagem. Você seta a velocidade que ele vai voar, o ângulo da câmera, no caso aí para nós aqui é sempre 90 graus para baixo, né? Então você consegue setar tudo isso dentro do aplicativo ali e ele faz esse voo automático. Daí depois a gente pega todas essas imagens, mais as informações dos pontos de controle, e a gente consegue fazer uma ortofotografia corrigida e georreferenciada, que é isso que a gente vai fazer daí no computador. A gente vai sair da fazenda e tem que ir lá no computador para fazer com o software de processamento. Nós já estamos dentro do escritório aqui agora e eu vou mostrar para vocês conseguirem visualizar como é que fica os pontos de controle na hora de processar a ortofotografia. Aqui está a ortofoto olhando de cima, ó, então são todas as imagens já aglutinadas. E aí quando a gente dá um zoom, ó, aqui são os pontos de controle. Então esse ponto aqui, ó, PC4, é setado e colocado aqui, lá na ponta que está virada para o norte. Então vocês estão vendo aqui o ponto de controle, o triângulo que eu fiz, essa ponta virada para o norte, a gente sabe que foi aqui que foi setado na hora de o GNSS na fazenda. Então se a gente pega um outro ponto aqui, vocês conseguem ver a mesma coisa, ó lá. Então a ponta virada para o norte, então tá lá. Vocês veem aqui, você consegue ver que está bem pixelada a imagem, mas mesmo assim a gente consegue aqui colocar com certa precisão, de maneira que essa imagem aqui acaba ficando com 5 centímetros só de erro. Aqui onde estava a base, então a gente, quanto mais pontos de controle espalhados na ortofotografia, melhor. Aqui no caso a gente fez 6. Você também consegue usar algumas outras coisas como ponto de controle, também pode ser usado. Por exemplo, aqui a gente usou o canto da calçada do silo, como da foto do drone está bem visível a ponta da calçada aqui, a gente também usou essa ponta da calçada aqui como um ponto de controle. Então isso também pode ser feito, também dá certo. É isso aí, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, rápido, mas bem informativo. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like, curte, compartilha com os amigos, se inscreve no nosso canal, que isso é muito importante para nós, e até o próximo vídeo.